última vez que eu ministrei, nós lemos na primeira parte do capítulo sobre os cavaleiros. Hoje eu quero ler um pouco mais adiante. Verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres se esconderam em cavernas, entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Oremos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor a Tua bênção para falar conosco nessa manhã através da Tua palavra. Vem falar com a gente em nome de Jesus, eu peço. Amém. Antes de eu começar a falar, deixa eu só explicar uma coisa. Essa semana eu tive um problema de saúde, na quarta-feira. Eu tive um desfalecimento. Estava em casa, levantei, dei uns passos e apaguei. Não chegou a ser um desmaio, porque eu escutei a Edneia gritando atrás de mim. Foi uma coisa de poucos segundos. Eu tenho costume de ter vertigens já há um bom tempo, sempre eu falo para os meus médicos: eu tenho tido vertigens. E os médicos sempre falam assim: vamos investigar. Depois não fala mais nada, né? Então, quando você tem um desfalecimento, isso quer dizer que logo depois vem o segundo, né? E antes disso, nós fomos ao nosso médico, ao cardiologista, passou um monte de exame, vai gostar de exame para lá. Devo fazê-los essa semana, para tentar descobrir o que está acontecendo com a minha saúde nesses últimos dias. Eu peço a oração dos irmãos. Eu acho que a meia-idade chegou. Então, estamos aí, tá bom? Só para esclarecer, porque a gente não tem PowerPoint, as coisas ficou meio esquisitas lá em casa essa semana. Então, vamos lá. Nós começamos a falar na semana passada sobre os cavaleiros, né? Semana atrasada, sei lá, já perdi a data. Então eu gostaria de fazer um breve resumo, vamos ver se eu consigo. Nós falamos sobre o cavalo branco e apresentamos 8 argumentos por que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo e não uma outra coisa ou um outro ser, conforme muitos intérpretes, especialmente os dispensacionalistas, gostam de dizer. A razão porque nós cremos que esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo é exatamente porque o texto diz que ele recebeu uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Essa opinião de que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo está em harmonia com o contexto. Sempre no livro de Apocalipse, quando fala em vencer, aquele que vence com apenas 2 exceções é Jesus Cristo. Nós já mostramos essas exceções no dia que apresentamos esse argumento aqui. Segundo argumento, esse ponto de vista está em harmonia com um cuidadoso estudo de palavras, do uso da palavra branco, do cavalo, do cavaleiro, da coroa, da vitória. Quando você pesquisa essas palavras na literatura de João, que inclui o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse, elas apontam para Jesus. Então o cavalo é branco, a cor branca sempre é associada com o que é santo, com o que é celestial e não com algo diferente disso nas Escrituras. O cavaleiro recebe uma coroa, a Bíblia mostra Jesus com a coroa, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e isso se harmoniza bem com 14:14, onde diz que Cristo estava usando uma coroa de ouro, e lembra que nós interpretamos o livro de Apocalipse com 7 sessões em paralelo. Então o que é dito numa sessão vai ser repetido de alguma forma em outra sessão, e isso é o que acontece em 14:14. E por último, sempre que nesse livro a palavra vencedor ocorre, com 2 exceções, ela sempre se refere a Cristo e à sua igreja.
As duas passagens mais próximas, Apocalipse 3:21 e a próxima, capítulo 5, verso 5, mostram que a vitória é do Cordeiro. Em ambos os casos, a vitória é atribuída a Cristo. Depois, no Evangelho de João, quando ele usa a palavra vencer, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E João é quem escreveu o Apocalipse, então ele atribui o vencer, o ser vencedor, o ter vencido a Jesus Cristo. Por isso, o cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. Em 3:21, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono, ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Cristo venceu. O cavaleiro do cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6:2, então, é o texto que nós estamos lendo. O terceiro argumento é que essa interpretação ela é exigida pela passagem paralela no próprio livro do Apocalipse, que é 19:11. Lembra? 7 sessões paralelas. Numa das sessões paralelas, capítulo 19, verso 11, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele está montado num cavalo branco. O cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo e não outro. Quarto argumento é de que o vencedor sobre o cavalo branco é Cristo. E isso está em harmonia com o próprio propósito do livro do Apocalipse, que é mostrar que Cristo é o grande vencedor de todo o universo e por toda a eternidade. Quinto lugar, este argumento também está em harmonia com o que se acha em Mateus 10:34, quando diz que Jesus veio para trazer a espada. Quando eu apresentei este argumento aqui pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei confuso. Lendo em casa um pouco mais detidamente, o que Hendrickson quer dizer é que sempre que Cristo vence, a espada vem atrás. E aí ele vai fazer uma comparação e um contraste entre o cavalo branco e os dois cavalos que vêm depois, o vermelho e o preto. Mostrando que esses dois cavalos dizem respeito à perseguição que vem sobre a igreja, que é a espada. Aqui no texto. É uma argumentação peculiar e particular de William Hendrickson sobre essa questão. Em sexto lugar, essa interpretação é fortemente suportada pela passagem paralela no Salmo 45, 3-5, que é uma profecia messiânica, é uma profecia que fala sobre a vinda de Jesus 1000 anos antes dele nascer. O que está escrito no Salmo 45? Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga. Quem cavalga está sobre um cavalo. Prosperamente pela causa da verdade e da justiça, a tua destra te ensinará proezas, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. Ele saiu vencendo e para vencer. Então William Hendrickson liga Salmo 45 diretamente a essa passagem de Apocalipse 6, capítulo 2. E por último, aliás, em sétimo, penúltimo, Zacarias 1:8 e os versículos seguintes identificam o cavaleiro sobre o primeiro cavalo com Cristo. A conclusão de que o primeiro cavaleiro é Cristo não é tirada simplesmente de Apocalipse. Ela é entendida também da visão de Zacarias, capítulo 1, a partir do versículo 8, você pode conferir depois em casa. Então, a conclusão de William Hendrickson é que, na verdade, é o mundo iníquo que persegue a igreja. Mas esse mesmo mundo é, por sua vez, instrumento na mão daquele que tomou o rolo. Assim, Satanás é derrotado pelas suas próprias armas. Aquilo cuja intenção era ser um instrumento de exterminação se torna meio de fortalecimento da igreja, como instrumento de fomento do reino e da salvação do seu povo. O que ele está fazendo já é preparar para a gente ver o cavalo vermelho. Sempre que Cristo traz a vitória do Evangelho, a perseguição vem logo em seguida. Então ele diz que o cavalo vermelho é a perseguição sobre a igreja, e não simplesmente a guerra entre os povos, como a maioria dos intérpretes interpretam Apocalipse capítulo 6. Quando diz que haverá mortos, grande morticínio, não é simplesmente mortos em guerras como a Ucrânia contra a Rússia neste momento, mas muitos mortos por causa do nome de Jesus, perseguidos pelo Evangelho.
E ele defende isso com base no uso das palavras que João escolhe aqui nesse versículo. Primeiro, sempre que Cristo faz a sua entrada pelo seu evangelho e pelo seu espírito, a espada da perseguição segue. Cristo nasceu em Belém. Aí Herodes vai e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Cristo aparece, a perseguição vem atrás. Cristo é crucificado e ressurreto. Ele manda a igreja pregar o evangelho. A igreja começa a pregar o evangelho. A perseguição vem atrás. Então, sempre na história da igreja, onde há vitória do evangelho, a perseguição vem atrás. E isso é algo com que a igreja precisa acostumar-se. E William Hendrickson diz que isso é o cavaleiro vermelho do cavalo vermelho, trazendo perseguição sobre a igreja. Segundo, esse ponto de vista é confirmado pela passagem de Mateus 10:34. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Lá em Mateus 10:34 seguinte, Jesus está falando da divisão que vai acontecer nas famílias por causa do evangelho. Nem todos vão entregar a vida para Cristo, mas algumas famílias vão sofrer divisão. Cristo diz que é Ele que traz essa espada. E essa espada se manifesta, em alguns casos, por causa e através da perseguição. Algumas pessoas que desistem de frequentar e fazer parte do povo de Deus, o fazem por causa da perseguição. Lembra que a semente caiu em 4 solos diferentes? E um dos solos tem espinhos e outros solos tem pedregulhos. E esses solos representam o mundo, a carne e o diabo. Jesus diz na parábola do semeador que quando a semente caiu no terreno pedregoso, ela nasceu. Ela nasceu entre os espinhos. E ela só não nasceu à beira do caminho. À beira do caminho é Satanás que vem e rouba a palavra. Mas entre as pedras e os espinhos é a carne, os desejos da carne, os pecados da carne e o mundo. A sedução, a fascinação, as propostas do mundo para você não perseverar. Nesses 2 casos, a semente brotou e começou a crescer. Tem pessoas que começam a crescer na fé, mas não vão para frente. Pode ser o que Jesus está chamando da espada, que é a perseguição do mundo, a perseguição de Satanás e a perseguição interna do seu próprio coração, que muitas vezes não deseja obedecer Jesus. Então, algumas pessoas abandonam o evangelho não é porque não entenderam, mas é porque entenderam, mas não querem servir, não querem entregar sua vida para Jesus. E isso é uma verdade. Isso às vezes acontece dentro dos nossos lares. Nem todos que estão longe do evangelho porque nunca entenderam, mas porque entenderam, só que não receberam a graça no seu coração. E a graça no coração não é a mãe que coloca, não é o pai que coloca, não é o avô que coloca. A graça no coração é só Jesus que coloca. O máximo que a gente pode fazer é interceder, amar, zelar, não aceitar os pecados dentro dos nossos lares, mas continuar servindo ao Senhor. E Hendrickson diz que uma das formas como essa divisão nos lares acontece é por meio da perseguição. Seu filho vai bem no evangelho, chega na faculdade, vem a perseguição dos professores, dos alunos, dos outros, ele desiste e é você que arranca os cabelos, né? Seu filho vai para um mercado de trabalho, começa a entrar num local onde o respeito às leis, às pessoas, a ética não funciona. Ele abraça essas coisas, se apaixona por essas coisas e abandona o evangelho. Isso acontece com certa frequência no meio do povo de Deus. E o Senhor Jesus diz, Ele traz a espada. Ele usa a espada para purificar a igreja. Ele usa a espada para purificar os lares, para nos trazer para mais perto do Senhor. E Hendrickson argumenta com bastante ênfase de que o cavalo vermelho diz respeito a nós e às nossas perseguições que sofremos, e não ao mundo. Então, quando ele fala de morte aí, não é morte de um matando o outro, num assalto, numa guerra, mas é o mundo, Satanás através dos seus, matando pela perseguição os cristãos que procuram permanecer fiéis
ao Evangelho. Terceiro, a expressão que os homens se matassem uns aos outros, o William Hendricks vai dizer, não diz respeito a um matar o outro, mas o mundo perseguir a igreja, e ele cita Apocalipse 13:3, nós já argumentamos. Quarto, ele diz claramente que pessoas mortas são crentes, foram mortos por causa da palavra de Deus. Então não é um matando o outro, qualquer um matando qualquer um. Pessoas não cristãs matando pessoas cristãs por causa da palavra. Isso continua acontecendo pelo mundo afora. Nessa invasão do Hamas lá em Israel, eles não mataram só judeus não, viu gente? Eles mataram cristãos também. E nunca é demais falar que o estatuto do Hamas diz lá no capítulo 1 que eles existem para exterminar os judeus e os cristãos. Então, se você abraçou o discurso da esquerda brasileira dizendo que Hamas e Israel é tudo igual, abra o olho. Abra o olho rápido, porque esse discurso é falso. Quinto, também lhe foi dada a grande espada, a espada Macaira. Daqui a pouco eu vou mostrar uma fotografia de uma Macaira para vocês terem uma ideia de que espada que é. O termo Macaira aqui é usado de forma muito ampla, significando uma adaga sacrificial. No Antigo Testamento, geralmente é traduzido por cutelo. Cutelo era uma espada que era usada exclusivamente para sacrifício de pessoas em templos pagãos. Então, Anderson interpreta que a Macaira, que não é uma espada comum na luta numa guerra, mas é um cutelo, uma espada sacrificial, usada para matar pessoas num altar, sacrificar. E sexto, ele diz que nós devemos manter em mente que o Senhor Jesus Cristo está falando nesse livro a crentes que na ocasião em que a visão foi dada, estavam sendo perseguidos. Então, o contexto fundamental de Apocalipse é a perseguição sobre os cristãos. Muito do que é dito precisa ser lido nesse contexto. Então, ele conclui, sempre o cavaleiro do Cristo aparece, segue-se o cavaleiro do cavalo vermelho. Então ele diz que isso não é uma coisa que vai acontecer especificamente na história, mas é algo que vem acontecendo constantemente no desenvolvimento da história da igreja. O cavalo preto, nós falamos sobre ele, diz respeito à falta de pão. O alimento custar caro, a carestia, a perseguição sobre os pobres. E aí Hendricks faz um comentário. Na época do Apocalipse, grande parte dos cristãos eram pobres. Então esse arroxo financeiro, ele foi organizado para alcançar principalmente os cristãos, para que eles renunciassem à sua fé. E na história da igreja tem N exemplos de pessoas que foram sacrificadas e mortas nesse período. Tem até a história do sacrificate, dos libellati, na época da perseguição de Domiciano, em que ele criou um negócio chamado libelo, era um certificado. Só quem tivesse o libelo podia comprar e vender no Império Romano. E se você não negasse a Cristo, você não teria direito a ter o libelo, que é esse certificado. Então o que aconteceu na igreja? Muitos cristãos mentiram, negaram a Jesus para ter o libelo. Quando passou a perseguição, eles queriam você voltar para a igreja dizendo que eles mentiram, eles tinham negado só para ter o diploma lá, né? Outros forjaram libelos falsos, contrataram falsificadores e eles falsificaram o documento do Império Romano. Esses eram chamados de libellatici. Eles compravam um libelo falso para não serem perseguidos. E tinha igreja que pagou o preço de não ter esse certificado. Quando a perseguição acabou, porque ela só durou 2 anos e meio, aí nós tínhamos um monte de gente que tinha mentido, nós tínhamos um monte de gente que tinha comprado certificado falso e queria todo mundo voltar para a igreja. E tinha um monte de gente que tinha sido morto por causa do Evangelho de Jesus. E a igreja teve que lidar com a disciplina dessas pessoas. Disciplinar aqueles que haviam mentido, disciplinar aqueles que haviam falsificado, para não pagar o preço da sua fé.
E isso acontece ainda hoje. Tem crente que mente para poder fazer parte de certo círculo social. Eu fui pastor de uma menina de 15 anos, que ela gostava da festinha de sábado à noite. Mas a cidade só tinha 25 mil habitantes. Então a gente sabia de quase tudo que acontecia naquela cidade, até das festinhas. E aí um dia, 2 amigas delas vieram à igreja. E ela estava lá, ela era membro comungante da igreja. Ah, você é membro aqui? Não, eu sou visitante. Membro comungante. A gente mente para poder ser aceito em certo grupo social. Só que a mentira tem perna curta diante do trono de Deus, né? Ele sabe quem mente e quem não mente na presença dele. Então o Hendriksen argumenta que esse arroxo econômico ele diz respeito principalmente a um desejo de perseguir os crentes. Então o 4º cavalo, que é o cavalo amarelo, nós não tratamos dele. São essas, porém, as únicas provações pelas quais a igreja deve passar em seu caminho para a glória eterna. Hendriksen argumenta que o cavalo preto e o cavalo vermelho são provações, tribulações da igreja, para a igreja. Mas o cavalo amarelo não. O cavalo amarelo trata de provações, tribulações, privações sobre o mundo todo. Quando nós estudamos os sinais dos tempos, tem sinais que dizem respeito à população inteira, à humanidade toda. Mas tem sinais que dizem respeito somente aos crentes. A perseguição é um sinal para os crentes, preparando-os para a chamada grande tribulação. Mas o que o cavalo amarelo vai produzir, vai alcançar tanto os crentes quanto os não crentes. Ele diz respeito a calamidades, terremotos, fomes, doenças. Essas coisas, elas alcançam o mundo todo. E os crentes também. Então nós sofremos essas coisas que são sim castigos de Deus sobre a humanidade, simplesmente pelo fato de que nós estamos aqui. Nós vivemos a pandemia alguns anos atrás. A pandemia alcançou crentes e não crentes. Várias igrejas aqui em Goiânia tiveram perdas. Aqui na Vila Nova nós tivemos o falecimento de uma pessoa membro da igreja, mas tivemos, por causa do Covid. E isso acontece não é porque uma igreja é mais santa, a outra igreja é menos santa. Não, acontece porque nós estamos aqui e fazemos parte da humanidade. Então, alguns dos sinais dos tempos vão alcançar a humanidade inteira, inclusive os cristãos. Quando teve aquele grande tsunami no Natal de 15 anos atrás, as pessoas tentaram separar os cristãos dos muçulmanos, porque como foi na Ásia, isso aí é um castigo de Deus sobre os hindus, os muçulmanos, os brahmanes, os confucionistas. Mas tinha um monte de cristão lá passando férias naquele lugar. Tem um filme chamado O Impossível, que trata da história de alguns turistas no momento em que o tsunami chegou no hotel onde eles estavam. Muitos cristãos verdadeiros, cristãos consagrados, foram levados por aquelas ondas também. Não foram só os muçulmanos e os não cristãos. Muitos cristãos também. Depois nós fomos lá tentar servi-los. E muitos muçulmanos chegaram para os cristãos que foram lá servi-los e disseram: vocês vêm cá só para poder falar de Jesus, né? Vocês não querem dar comida para a gente, é coisíssima nenhuma. E a gente tinha que dizer: não, a gente quer ajudar. É claro que a gente queria falar de Jesus, mas a gente estava lá para ajudar, a comida estava lá, tudo para ser servido. E aí depois de um tempo recebendo comida, água, aquelas coisas que foram chamadas a serem importadas para aquela região, exportadas para aquela região, algumas pessoas chegavam nos grupos cristãos e começavam a dizer: o Deus de vocês é verdadeiro. O Deus de vocês se preocupa com a gente. Porque os muçulmanos que chegaram reclamando, dizendo: você vem aqui só para nos evangelizar, não abriram seus cofres para ajudar os seus irmãos e seus colegas, seus pares. Mas outros de outras nações abriram. Então eles viram que os líderes religiosos locais não estavam nem aí para eles. Mas há uma pregação verdadeira por trás daqueles que vêm ajudar, ainda que a gente possa dizer que eles vieram com segunda intenção. Não podemos negar que a gente foi lá para apresentar Jesus. Mas eles também não podem negar que a gente foi lá para ajudar, porque a gente foi lá para ajudar.
E ao ajudá-los, muitos perceberam: não, o Deus de vocês é verdadeiro. Ele ajuda a gente. Deus de vocês ajuda a gente. Então a gente vive e sofre muitas coisas junto com o mundo porque nós somos humanos. Somos pecadores como eles. E estamos debaixo da graça comum também. Mas Deus, Ele cuida de nós e nós precisamos estar atentos a isso. Então há desgraças, diz William Hendrickson, que a igreja deve sofrer junto com o mundo pela simples razão de que está no mundo. Assim é que essa classe de tribulações que o quarto cavalo e o seu cavaleiro trazem chamam a nossa atenção. O quarto selo é aberto, o quarto ser vivente diz vem, e um cavalo pálido ou arroxeado é visto. É um cavalo com uma cor doentia, repulsiva, símbolo de doença e morte. Por isso que é chamado de cavalo amarelo. Lembra quando a gente está meio doente, a gente fica assim meio amarelado, né? Você está amarelo, está doente, né? Esse cavalo representa isso. A feição dele é a feição de alguém doente. E ele vem trazendo essas coisas. Sobre esse cavalo se assenta um cavaleiro cujo nome é morte. Significa morte em geral. A morte em sua forma mais universal. Pois os instrumentos de morte aqui mencionados afetam tanto os crentes quanto os não crentes. Após a morte, como sempre, vem o Hades. E Hades aqui não é o inferno, é o lugar dos mortos, a sepultura. A morte ceifa. E o Hades, que simboliza o estado de existência desencarnada, ajunta os mortos. Ainda assim, a morte e o Hades não podem agir como querem. Só vai morrer o número que Deus determinou para morrer. Nem um número a mais, nem um número a menos. O que Apocalipse quer mostrar para nós não é o susto em si da morte, mas que ela também não ultrapassa os limites que Deus coloca para ela. Às vezes a gente fica aí lidando com as doenças, as enfermidades, a morte, e nos esquecemos de que o dono da morte é sempre Deus. E aí, ontem a gente estava vendo o WhatsApp da família, e aí um membro da família colocou lá: viva a vida, a minha ontem quase me passou uma rasteira, mas está tudo bem, né? Aí ficou todo mundo perguntando: como assim a vida te passou uma rasteira? O que aconteceu? Né? Tem muita gente achando que a vida está aí passando. Mas não é bem assim. Deus está cuidando de tudo. A esfera da atividade, sobretudo, é bem definitivamente restrita. A doença, a enfermidade, as pandemias, as grandes catástrofes não levam nenhuma pessoa a mais do que Deus determinou. Um exercício muito interessante é ler os artigos sobre a queda das 2 torres gêmeas do 11 de setembro. Quanta gente morreu ali? Mais de 6.500 pessoas morreram ali. Mas você vê que naqueles relatos de morte, tem muitos relatos de livramento. Uma pessoa que foi designada para ir comprar o café, e não era costume, e aí ela foi comprar o café e o prédio caiu. E ela sobreviveu. O outro deveria estar de plantão, mas adoeceu, ficou em casa, não foi trabalhar, não morreu. Então a gente às vezes se concentra muito na catástrofe em si, mas não vê também como que Deus agiu com livramentos ali. A catástrofe, a pandemia, a peste, não leva um número sequer a mais do que Deus predeterminou. E aqueles que a levam, não quer dizer que eram menos crentes ou menos espirituais do que nós, se eles faziam parte do povo de Deus. É porque chegou a hora e Deus disse que ia ser daquela maneira, naquele momento, naquele local, que ele seria levado para a sua presença. Porque somos humanos. As catástrofes do mundo também nos atingem. E nós estamos aqui em solidariedade com o mundo, vivendo essas coisas também. Então, a eles é dada a autoridade para matar. Novamente a palavra espada aparece, e a palavra espada aqui é outra palavra diferente da do versículo anterior, do cavaleiro anterior. Ela vai matar a espada, pela fome,
pestilência, por meio de feras da terra. Essas são as 4 desgraças que não haviam sido descritas no segundo e terceiro selos. Essa alcança todos. Então essa passagem ela está baseada em Ezequiel 14, 21 e 22. Olha a semelhança, porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, os mesmos de Apocalipse, contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais, mas eis que algumas restarão nela. Então aqui em Apocalipse 6:8, as mesmas 4 desgraças são mencionadas aqui na mesma ordem. Deixa eu só abrir aqui a minha apresentação para essas 2 gravuras. Primeiro menciona-se a morte pela espada. Aqui não lemos assassinar, como no segundo selo, mas matar, apokteno, lá é outra palavra, que é espaso, se eu não me engano, que eu li para os irmãos da outra semana. Também o termo traduzido por espada é diferente, não é macaira, mas é ronfaia. Ronfaia é essa espada ali, ó. É isso mesmo? Não, a ronfaia é de baixo. Essa é a macaira. É uma espada curta, muito afiada, usada principalmente em lutas de corpo a corpo e para sacrifícios humanos. A ronfaia é aquela espada maior, para uma luta mais aguerrida no campo de batalha. Então não é a faca sacrificial ou cutelo para cortar a cabeça do Golias. Quando Davi derrubou Golias, você se lembra que ele foi até ele, pegou a espada do Golias, que era uma espada grandona, pesadíssima, e com ela ele cortou a cabeça do Golias. É uma espada de guerra. A espada longa, pesada, como a que Davi usou para cortar a cabeça de Golias. Na tradução da Septuaginta de Ezequiel 14, 21, encontramos a mesma palavra, ronfaia. Usada aqui em Apocalipse 6, 8, aqui trata-se de guerra mesmo. E não de prender pessoas, torturar pessoas e matar pessoas como se fossem prisioneiros políticos ou prisioneiros de guerra. Era isso que eu queria mostrar para os irmãos. Os comentaristas que mantêm que o segundo cavalo e o seu cavaleiro se referem à guerra entram em dificuldades na explicação do 4º cavalo. E se além disso interpretam o terceiro selo como significando fome, eles estarão perdidos quanto ao que fazer no 4º selo, que também fala de fome. Então, o argumento de William Hendricks é: por que repetir? Não, o que está mencionado no cavalo preto e vermelho diz respeito à perseguição e ao sofrimento que é colocado sobre os crentes, a morte deles, o assassinato deles. Mas o que está aqui no cavalo amarelo, sim, é geral. É a morte geral, a guerra geral, os assassinatos em geral, de pessoas contra pessoas, independente de se a fé está sendo levada em conta ou não. É o bandido, é o ladrão, é o assassino, é o que tem prazer na morte do próximo. É isso que está aqui. Então, o estudo cuidadoso revela, porém, que esses 4 selos indicam tipos de desgraças facilmente distinguíveis. O 4º selo, sobretudo, descreve 4 desgraças universais, que nós já mencionamos aqui para os irmãos. Depois, acho que eu não vou precisar repetir isso aqui, que já ficou muito claro. Deixa eu partir aqui para a conclusão, então, dessa parte. Então, a conclusão dos 4 cavaleiros é a seguinte: o cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus Cristo. O cavalo vermelho representa a mortandade sobre os cristãos. O cavaleiro do cavalo preto representa as dificuldades econômicas e a pobreza devidas à injustiça. E o cavalo amarelo, o segundo e o terceiro, simbolizam a direta perseguição contra a igreja. E o cavalo pálido, ou amarelo, representa a morte que vem pela espada, a guerra, a morte que vem pela fome, a morte que vem pela peste, a morte que vem pelas bestas feras, as picadas de animais, as mordidas de animais, as coisas que acontecem em vários lugares por aí.
Depois disso nós temos o clamor dos mártires. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Então ele focaliza aqueles que morreram debaixo do cavalo preto, debaixo do cavalo vermelho. Clamaram em grande voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não se esqueça de que o que João vê não é o céu ou a própria terra, mas é uma visão simbólica. Às vezes a gente olha para isso aqui, como assim? Almas debaixo do altar, gente que já morreu fazendo oração, então os mortos intercedem por nós? É com base nesse tipo de interpretação que o catolicismo diz que os santos intercedem por nós e você deve ser devoto a um ou outro para poder ele te proteger. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando dessas coisas, ele está falando só para a gente ter uma ideia de como que é a ação de Deus nesses casos. Sob este altar, João vê o sangue dos santos santificados. Ele viu a alma deles, pois a vida está no sangue. Levítico 17:11. Eles haviam oferecido a sua vida como sacrifício, tendo-se apegado tenazmente ao testemunho com respeito a Cristo e à salvação que há nele. Essas são as almas que haviam sido sacrificadas sob o 2º selo. Essas almas clamam por vingança sobre aqueles que as imolaram. Não é que ela fica lá o dia todo: Senhor, 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 Senhor. Não. Lembra que para Deus todos vivem, e no céu a eternidade não tem cronômetro. Difícil entender, mas é o que está lá. E ao fazer isso, mostra que ninguém que morreu por causa de Jesus foi esquecido ou abandonado ou deixado para lá. Deus vai dar e derramar a justiça sobre toda injustiça que está sendo ou será cometida neste mundo. Todos os injustiçados serão justiçados no dia do juízo final. Lembre-se disso. Então, não afirma o próprio Deus que o sangue dos seus santos clama pela ira? Indivíduos insignificantes, meros habitantes da terra, desafiaram o santo, verdadeiro e soberano Senhor do universo, desafiaram seus atributos. A menos que haja plena retribuição, a justiça e a soberania de Deus não raiará em seu total e perfeito brilho, mas a Bíblia diz que Deus trará justiça. Cada um destes sacrificados é dada uma esvoaçante veste branca, simbolizando justiça, santidade e regozijo. A eles é dada a certeza de que as suas orações serão respondidas, ninguém morreu em vão, mas que o tempo do juízo ainda não chegou. Tem coisas para acontecer. Essas são as almas dos mártires, não é a alma de qualquer um, mas é a alma daquele que morreu por causa da palavra. Aquele missionário lá no campo, aquela pessoa que foi presa numa perseguição e levada para tribunal e depois decapitada. Esses são mártires. É desses que o texto está falando. Não é daquele irmão que morreu tranquilamente depois de 90 anos vivendo para Jesus, descansando no seu leito. Esse morreu normalmente. Mas ele não morreu por causa da palavra. Ele não morreu numa situação de testemunho, numa situação em que ele estava sendo confrontado com a palavra de Deus. É desses aqui que ele está dizendo que as suas orações serão respondidas sim. Daqueles que morreram em função do testemunho, da declaração de ser cristãos. A eles é dada a certeza de que as suas orações serão respondidas. Assim, essas almas dos mártires devem gozar o seu repouso celestial por pouco tempo. Até quando? Até que o último eleito seja regenerado. A gente não sabe quando, a gente não sabe em que local, a gente sabe que o Evangelho está andando através da pregação. E nós somos chamados a colaborar pregando o Evangelho a outras pessoas. Então o juízo final é apresentado de uma forma mais clara. Capítulo 6, versículo 12 a versículo 17.
Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O sexto selo, então, introduz o dia do juízo. Descreve a grande catástrofe final desta época. O horror, o terror, o espanto, a consternação desse dia são retratados sob o duplo simbolismo, uma hecatombe universal e de uma humanidade aterrorizada. As palavras são fortes e são para assustar mesmo. No entanto, elas precisam ser entendidas na sua simbologia. O terror desse grande dia se refere, é claro, somente ao iníquo. Esse terror aqui não vai cair sobre os crentes, vai cair sobre os iníquos, aqueles que rejeitaram a Deus e que estiverem aqui no momento em que o juízo chegar. Não tem mais jeito, não tem para onde fugir. Eles vão querer entrar nas cavernas, eles vão querer mergulhar no mar, mas onde for, o juízo de Deus os alcançará. E eles não terão como escapar. Agora, é preciso entender o seguinte: será que vai ser desse jeito mesmo? O céu vai enrolar igual um pedaço de papel? A lua vai ficar vermelha como sangue? Não, são figuras. As estrelas vão cair na terra? Gente, estrela cair na terra? Não tem nenhuma estrela que é menor do que a terra. É só em filme do Walt Disney que as estrelas caem na lua e você vai lá e coloca no bolso e sai carregando. Estrela é um negócio muito grande. O Sol é uma estrela. E o Sol é uma estrela pequena. Então fica claro que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem figurada. O texto não está falando de meteoros igual naquela música, né? O rei está voltando, né? E todo mundo canta, mas a teologia é péssima. Não é meteoro caindo sobre a terra. Está falando de estrela. Estrela é um negócio grande. Então, o que ele quer mostrar é que toda a estrutura do universo será abalada. E tudo isso obedecendo ao comando de um só, que é Deus. O que João quer mostrar para nós é que o juízo final é algo terrível. É terrível, mas não é algo descontrolado. É algo que Deus controla. E quem se levanta contra Deus, ai dessa pessoa desse dia. Às vezes eu fico vendo na televisão esses camaradas aí, esses repórteres, esses jornalistas, esses humoristas e comediantes, essas atrizes famosas, esses donos de empresas imensas, que mexem com um capital imenso, mangando de Deus. Naquele dia, tudo isso vai ser pó. Todo Natal aparece um programa humorístico satirizando Jesus Cristo. Toda Páscoa aparece uma publicação de uma grande revista respeitada no mundo, satirizando e dizendo que nada do Evangelho é verdadeiro. Sempre é assim. Constantemente aparece um grupo musical dizendo que é mais famoso do que Jesus. Não foi só os Beatles, não. Tem presidente da República que diz que se for eleito não vai precisar de Deus para mais nada na vida. E tem juiz da Suprema Corte dizendo: Deus? Que Deus? Não existe. Eu quero ver a cara dessas pessoas. Eu quero estar lá. Quando Deus falasse: estou aqui, e agora? O que você vai fazer? Eles não vão ter onde colocar a cara. Mas eles não terão mais oportunidade de arrependimento. É o juízo. Essa semana eu vi no Instagram uma daquelas frases inteligentes que a gente tem que guardar para usar quando necessário. A vida é curta, por isso eu preciso aproveitar o máximo. A gente não vê isso muito ali na... Aí o cara assim, pensa diferente. Se a vida é curta e a eternidade é longa, eu não deveria usar essa vida curta para me preparar para a eternidade longa?
Então quem fica gastando a sua vida tentando aproveitá-la, 90, 80 anos, vai perder a eternidade inteira. Vale a pena? Então o juízo chegará, e aqui nós temos uma descrição clara do juízo. Foi só mencionado lá no começo, lembra? Agora ele descreve e assusta. Só que quem fica assustado com o juízo não é você que crê, é quem não crê. Porque você que crê não sofrerá nenhuma dessas condenações aqui. Por isso, se você está aqui nessa manhã e ainda não crê no Senhor Jesus, olha a oportunidade. Esse é o momento, esse é o lugar, essa é a hora para você entregar sua vida para Jesus. Haverá um grande terremoto, o sol escurecerá, mas tudo isso é apenas para mostrar o quanto Deus vai fazer. Observe as reações. Os reis da terra, os ditadores e supremos governantes, os políticos serão atingidos. Os príncipes, os próximos em autoridade após os reis, serão atingidos. As autoridades militares, os ditadores, os generais, não saberão fazer nada. Depois, os homens ricos, os líderes do comércio e da indústria, os que são capitalistas, os magnatas financeiros. Depois, quinto, olha a reação dos homens fortes, os que exercem influência poderosa em qualquer âmbito, quer físico, quer educacional, os professores, os universitários, os formadores de opinião, os jornalistas, está aqui nesse grupo. E finalmente, cada ser humano, e a Bíblia diz, escravo ou livre, a totalidade das classes mais baixas, consistidas daqueles que ainda servem como escravos, ou aqueles que foram libertos nas suas cadeias. Todos aqueles que não receberem o Senhor, rejeitarem a Cristo, independentemente de qual classe que for, sofrerá o que o selo está dizendo que vai acontecer. Dessa forma, sob o simbolismo dessas 6 classes, João vê todo mundo sem Deus tomado de súbito terror. Ele vê os seus habitantes tomados de terror e em fuga, fugindo de algo ainda mais terrível do que montanhas se desagregando e rochas caindo. Buscando segurança até na própria morte. Morte, vem pegar a gente. Se ao menos a morte se lhes sobreviesse, João ouve gritos de agonia emitidos por milhares de vozes, reis e escravos, príncipes e servos, todos são tomados da mesma auto-afligida agonia de desespero. O aterrorizante lamento é ouvido, montanhas e rochedos caiam sobre nós, esmaguem-nos. É melhor ser esmagado por uma montanha do que estar debaixo do juízo de Deus. Esconde a gente da face dele. Embora a retribuição final e completa não seja dada até o dia do juízo, mesmo agora, durante essa presente era, juízos são enviados à terra, porque o iníquo os filhos de Deus. Através da história, os selos da perseguição dão lugar às trombetas do juízo, e as trombetas ainda vêm pela frente, nós não chegamos nelas ainda. Então, os selos da perseguição abrem a porta para as trombetas do juízo. Devemos entender os eventos daquele dia à luz desse princípio. Olha só como é que eu concluía, nem escrevi, esqueci de escrever. Então, primeiro, lembre-se de que esses 4 cavaleiros representam a ação de Deus, permitindo a perseguição, mas é para nos lembrar que mesmo aquilo que Deus permite não ultrapassa os limites que Ele coloca. Há segurança, há certeza, há convicção de que Deus está cuidando do seu povo. Segundo, embora a gente veja muita injustiça e há constante intercessão pedindo a Deus que Ele vingue ou que Ele traga a justiça, a Escritura nos lembra de que Deus não deixará nada para trás. Aquilo que parece ter sido deixado para lá, não passará do dia do juízo.
Console-se nessa verdade. Talvez você tenha sido injustiçado, alguém te enganou, alguém te trapaceou, alguém te roubou, ou alguém está fazendo isso nesse momento. Não coloque a sua alegria, não coloque a sua segurança nessa crise. Coloque a sua alegria naquele que está acima da crise, e que até permitiu que você a vivesse, para te ensinar a confiar nele e não nas coisas. E terceiro, o juízo vem. Ele vem. E nós precisamos falar sobre ele sim. Não com medo, mas com a segurança daqueles que estão no porto seguro das mãos do Senhor. Lembra? Aqueles que eu chamar virão a mim, e os que vêm a mim, de modo nenhum os lançarei fora. E eu vou contar de novo aquela mesma história, porque não tem outra mesmo. Quando eu era pequeno, meu pai chegava em casa com o bolso cheio de moeda. E ele batia a mão no bolso, tirava as moedas do bolso, mostrava para nós. Eu tinha 5 anos nessa época. Meu pai era grande, hoje eu tenho quase a altura que ele chegou. Não cheguei ao tamanho dele não, mas eu olhava para cima, parecia um edifício de 5 andares, meu pai. E ele colocava as moedas assim e falava assim: quem der conta de pegar é sua. Nós éramos 5 pequenos naquela época. E aí a gente ia, tentava, ele mudava. Aí até que alguém dizia assim: vai 3 numa mão, vai 2 na outra, que aí a gente pega. Aí na gente fazia isso, meu pai levantava a mão lá em cima. Se ele já parecia um edifício de 5 andares, com a mão levantada, era a estátua da liberdade, né? Aí eu olhava para cima, aquela mão lá em cima, e falava assim: acabou-se. Vou ganhar moeda é coisíssima nenhuma. Depois ele baixava a mão e distribuía para a gente. Mas a gente sabia que lá em cima a gente não pegava. Quando nós estamos na mão do nosso Senhor, ninguém toma. Ninguém toma. É o dono do universo. É aquele que controla as estrelas. Que o sol é apenas uma pequenininha no meio de um monte que tem por aí. É aquele que, apesar de controlar as estrelas, vê tudo o que acontece na sua vida e acompanha. E ele disse, ele te prometeu: não te abandonarei, jamais